O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler versos de 1 a 11. João, capítulo 12. Nós estamos comemorando hoje, nos cultos, o aniversário da nossa igreja, 116 anos. A igreja, ela começou a ser plantada em 1902, quando irmãos nossos, que moravam lá em Campos dos Elíseos, era um ministério que existia na Igreja Unida, nós somos filhos da Igreja Presbiteriana Unida, esses irmãos chamados de esforçadores cristãos, eles vieram de charrete e começaram a evangelizar ali o Largo de Pinheiros. E pessoas que se converteram. E a igreja, depois desse trabalho, em 4 anos, em 1906, foi organizada, 8 de julho de 1906. E de lá para cá, trajetória abençoadora. Eu cheguei aqui em 1996, a igreja estava completando 90 anos. E eu me lembro do dia que eu estava com o seu Lauro Furini e a tia Rosa, tirando aquela placa do antigo templo, a placa dos 90 anos. Há muitas pessoas que já passaram aqui e deixaram em nós as impressões de cada um. Porque nós somos aquilo que nós convivemos com pessoas. Pessoas passam na nossa vida, a gente passa na vida das pessoas e o que resta são essas impressões que ficam. E eu dou graças a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a honra que eu tenho de ser pastor dessa igreja. Eu não merecia, mas Deus, na sua graça maravilhosa, nos dá esse privilégio. Eu quero parabenizar todos vocês, a cada membro dessa igreja, os antigos, os novos, os recém-chegados. Vocês fazem parte dessa companhia de santos, tá bom? E hoje nós vamos tirar um retrato da igreja, ver os tipos de crente que tinha na igreja antiga, para a gente ter uma ideia se é verdade de hoje, se bate com o de hoje. João capítulo 12, versos de 1 a 11, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de dardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus prezados irmãos, as igrejas no templo dos apóstolos se reuniam nos lares. Não havia templos cristãos no Império Romano. Só existia o templo judaico em Jerusalém, com aquela formatação do culto cerimonial do Antigo Testamento. Então, a opção que as pessoas tinham, elas se convertiam e elas então se reuniam em famílias, nos lares. E é tão interessante porque Nero, que foi o primeiro imperador no ano de 64, quando ele começa a perseguição do Estado contra a igreja, ele baixou um decreto dizendo que os cristãos e outras seitas específicas não podiam edificar igrejas ou outros lugares públicos de reunião. Então não podia construir nem templos, nem outros espaços alternativos para se cultuar. O que parecia
algo ruim, Deus transformou em uma grande bênção. A igreja se reunia nos lares, os lares, a casa, tornou-se a base do desenvolvimento primitivo da igreja de Cristo. Aqui nesse texto, nós temos uma casa que foi muito frequentada por Jesus. A casa dos 3 solteirões. Eles faziam parte do ministério Uno, um novo olhar. Lázaro, Marta e Maria. Jesus era um solteirão também. Ele deveria se sentir acolhido e muito bem naquela casa. Em João 11 diz que Jesus os amava. Os amava. E é tão interessante, meus amados irmãos, o comentarista bíblico chamado William Barclay, ele diz que essa ceia que aconteceu 6 dias antes da Páscoa, ela é um retrato da igreja de Cristo. E ele então nos sugere pegar cada personagem desse que está presente nessa ceia, para a gente aprender quais são os tipos de pessoas que fazem parte da igreja. Tá certo? Primeiro, diz aí que Jesus foi para Betânia e deram-lhe ali uma ceia. Essa ceia foi justamente na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Preste atenção que a palavra Betânia significa literalmente casa do aflito, ou casa daqueles que sofrem, que estão com dores e precisam ser aliviados, curados, sarados. Betesda significa casa de misericórdia. Betfagé significa casa dos figos. E a ideia que esse nome nos sugere é que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é uma casa de misericórdia, é uma casa que acolhe pecadores, é uma casa que recebe pessoas que estão aflitas, desesperadas, necessitadas. Mas o que é bonito nesse texto, eu quero destacar aqui, são os personagens. E quem é que estava nessa Páscoa? Quem é que estava nessa ceia? E, em primeiro lugar, nós temos a presença dos discípulos. Os discípulos estavam ali com Jesus. Isso significa que a igreja é a comunidade dos escolhidos por Cristo para serem discípulos dele. Preste atenção, a igreja não é para quem quer, a igreja é para quem Deus escolhe. Se você faz parte da igreja de Cristo, não foi você que se fez crente, não foi você que se fez discípulo, você foi escolhido, você foi chamado, você foi regenerado. E esse é o ponto principal. E é tão interessante, abra a sua Bíblia lá em João 15, versículo 16. Leia comigo esse versículo. João 15, 16. Não fostes vós, vamos ler, gente, forte. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Então, quando você for brigar com o irmão, achando que ele não presta mesmo, mas foi Jesus que escolheu. Tá certo? Aqui é a comunidade dos escolhidos por Cristo. A igreja de Pinheiros é a comunidade dos escolhidos por Cristo, discípulos de Jesus, que foram chamados para fazer parte dessa igreja. Mas a segunda figura que aparece aí é a figura de Lázaro.
E o que o retrato de Lázaro revela sobre a igreja? Revela que a igreja, ela é a comunidade, a congregação dos ressuscitados por Cristo. Provavelmente aquela ceia que foi celebrada ali foi justamente para agradecer, para celebrar a ressurreição de Lázaro que aconteceu no verso 11, no capítulo 11. E é tão interessante, irmãos, porque lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, Efésios, capítulo 2, versículo 1. O que diz lá? Leia comigo, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 3 verdades aqui nesse versículo. Primeiro, todo pecador sem Jesus está morto espiritualmente. Você está vivo do ponto de vista físico, biológico, mas você está morto do ponto de vista o quê? Espiritual. Então, preste atenção que a igreja é uma comunidade de ex-defunto. Ex-defunto. Você foi ressurreto. É bonito o texto, porque o texto diz assim, Deus, aqui é o autor, Ele, Deus, vos deu vida. Ou seja, a vivificação espiritual. A regeneração, o nascer de novo, é um ato soberano da graça de Deus, da graça imerecida, do amor incondicional. E eu posso, juntamente com você, agradecer a Deus, porque aqui nessa igreja tem gente ressuscitada, tem gente crente, tem gente que foi transformada por Jesus. Amém? Amém. Diga assim, eu sou. Pronto, já melhorou. Tem uns que a gente duvida, ou não duvida? A gente desconfia. Tem gente que diz, você é convertido, mas não é mais do que eu não. Eu sou mais convertido. Como se a vivificação fosse diferente. É assim? Então, irmãos, isso é uma coisa linda. Linda. A igreja reúne aqueles que foram ressuscitados espiritualmente, aqueles que têm a vida de Deus, aqueles que têm a vida eterna, aqueles que um dia reinarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que um dia receberão a ressurreição dos seus corpos, seremos transformados à semelhança de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Não é a igreja que produz a transformação, não é a igreja que dá a salvação, mas todo salvo, todo regenerado, todo ressuscitado em Cristo, ele está inserido na igreja, ele faz parte do corpo da igreja. Mas, meus amados irmãos, a igreja, ela é composta por pessoas que morreram com Cristo e foram ressuscitadas com Cristo, estão com Cristo no céu, estarão com Ele na segunda vinda. Louvado seja Deus por isso. Mas em terceiro lugar, terceiro retrato que nós temos aqui não narra, mas no texto paralelo de Marcos vai mostrar que naquela ceia também estava um homem chamado Simão. Simão. E esse Simão, ele foi convertido pelo Senhor. E é muito interessante, porque a purificação desse homem foi uma coisa assim, fantástica. Ele era um homem perdido. Ele era um homem com a ficha suja. Suja. Mas ele foi convertido pelo Senhor Jesus. E o que isso nos mostra? É que a igreja, ela é a comunidade dos santificados por Cristo. A igreja só tem ex que não presta. Você é um ex que não presta. Sabia disso?
Abra sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Quero que você leia comigo versos de 9 a 11. Irmãos, quem se converteu aqui na idade adulta, pouco tempo, levanta a mão. Bom, você tem uma capivara, hein? Se puxar, hein? A igreja é a igreja dos ex-ladrão, ex-torturador, ex-tudo. Veja aí o que diz o texto. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. O que diz? Não vos nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Veja a descrição desses crentes atuais de Corinto. Tudo ex. E é tão interessante porque esse trabalho que é feito nos presídios, e aqui nós temos o pastor que trabalha na Sociedade Bíblica e faz esse trabalho, é uma coisa maravilhosa, porque há muitas conversões nos presídios. E algumas pessoas não aceitam. Dizem, não, agora o cara passou a vida matando, tem uma série de crimes, agora ele é convertido. E é tão interessante, meus amados irmãos, que isso está presente, por exemplo, no trabalho da Cracolândia, quando nós tivemos um culto antes da pandemia aqui, onde mulheres que eram completamente viciadas, destruídas, deram testemunho de transformação, de mudança, de libertação. Então eu e você, nós vamos entender que a igreja ela é composta de pessoas que tiveram um passado feio, sujo, mas que foram santificadas, que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Não tem ninguém perfeito. E você carrega ainda na sua vida cristã, no seu processo de santificação, muitas lutas, muitos traumas, muitos defeitos, muitas feridas. E eu queria que você observasse aí no texto, os 3 verbos: lavados, santificados e justificados. Todos os 3 verbos estão na voz passiva, indicando que Deus é o sujeito da ação. E se você está aqui hoje com essa cara de santo, com essa auréola, com esse par de asas, não é porque você quis, não. Foi Deus que salvou você, foi Deus que tirou você das trevas, foi Deus que libertou você. Então igreja é isso. Igreja é a comunidade dos ex. Dos ex. Mas agora vem a quinta figura, que é Judas. Judas estava presente na ceia. Olha que homem. Judas Iscariotes. Revela aqui um quinto retrato da igreja. A igreja é a comunidade onde o joio é semeado. O joio é semeado. A igreja é a comunidade dos falsos convertidos, dos travestis espirituais. Parece, mas não é. Sabia disso? Tem pele de ovelha, mas é lobo por dentro. E o texto aqui é pesado, porque Judas estava na igreja, mas não era convertido. Judas era um ladrão. Judas, ele era militante de um partido político chamado os Herodianos. E ele estava ali para roubar a igreja. Veja o que Jesus diz. Veja no texto aí. Versículo 6, 12, 6. Veja que Judas ele tem um discurso de político mesmo, sem vergonha, ideológico.
atender os pobres. Ah, pastor Arival, por que constrói um templo desse aqui na Marginal Pedro e não constrói a casa para os favelados de Jaguaré? Ideológico. E tem muita gente hoje com esse discurso político na igreja. Veja o que Jesus diz aí. Versículo 5. Por que não se vendeu os perfumes por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela, o quê? Se lançava. Um ladrão, tesoureiro da igreja. Olha que coisa. Hoje aí você fica assim, escandalizado com... a igreja de Jesus. Foi Jesus que escolheu Judas para ser tesoureiro. Ou para ser apóstolo. Mas ele se arvorou de tesoureiro. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque nós temos muito apóstolo ladrão hoje, sabia? Os filhos de Judas estão aí vivos, fundando igrejas, entre aspas, explorando o povo, fazendo falsos milagres, falsos sinais, explorando as pessoas, fazendo discurso de misericórdia sem ter misericórdia. Ninguém aqui é Judas, é? Não. Porque ninguém como Judas diz que é Judas. Ele é disfarçado. Ele é matreiro. Tá certo, irmãos? Então, não se escandalize, não. Até Jesus voltar, vai ter muito escândalo na igreja. Vai ter. E nisso não deve debilitar nossa fé, fazer com que a gente desista, desanime. Pelo contrário, nós temos que entender que a igreja, ela tem o seu desenvolvimento espiritual, mas dentro das igrejas locais, o joio foi o quê? Semeado. E Jesus diz, ambos crescerão juntos e só serão separados quando? Na segunda vinda. Na segunda vinda. A desgraça toda é o seguinte, é que o mundo não vê o tanto de coisa boa que tem na igreja, mas quando pega um filho de Judas, aí pronto, vai para o Jornal Nacional. E as pessoas tripudiam, e as pessoas generalizam, e as pessoas colocam todos no mesmo pacote. Isso é fato. Mas nós não devemos também nos enganar, nos iludir, que a igreja não tem defeito, que a igreja não tem pecado, que a igreja não tem gente que não é crente, tem apóstolo que não é crente, tem pastor que não é crente, tem presbítero que não é crente, tem diácono que não é crente, tem baterista que não é crente, coitado. Baterista crente. Pronto. Estamos no mesmo pacote. Sexto retrato. Qual é o sexto? A sexta fotografia, o sexto personagem presente nessa ceia em Betânia. Essa é a melhor. A igreja é a comunidade dos que amam a Cristo. Ama a Cristo. E é tão bonito isso, porque Maria, ela unge a Jesus com um precioso óleo. Maria significa senhora, soberana, nome que indica serenidade, força vital e vontade de viver. A atitude de Maria é uma atitude de amor, e esse amor de Maria tem pelo menos 3 características. Primeiro, é um amor espontâneo, é um amor gratuito, é um amor de gratidão, porque Jesus havia ressuscitado o seu irmão. Maria amava Jesus. Maria quedava-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. É um amor sacrificial. Quem ama dá o melhor. Quem ama dá tudo. Ela ungiu Jesus com o melhor perfume, sem preocupação com o preço. Mas o que eu acho lindo nessa história de Maria, nesse personagem de Maria, é que Maria é o amor que faz história. Que faz história. Porque aquele ato de Maria, ele é registrado por Jesus lá em Marcos capítulo 14, versículo 9, diz assim: onde for pregado em todo o mundo o evangelho,
será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, preste atenção. O que nós fazemos aqui, nessa igreja, para Jesus, por amor a Jesus, nós estamos escrevendo a nossa história. O Deus está escrevendo a história dele, através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Porque a única coisa que vai ser lembrada no céu foi aquilo que a gente fez para o Senhor. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Vão. Mas o último personagem, deixei aqui porque eu me identifico com ela. Marta. Marta era ansiosa. Mas era trabalhadeira, né? Ela era trabalhadeira. Já pensou a igreja sem Marta? Não vai para frente. Porque veja no texto, no versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Marta servia. Maria estava dormindo, estava orando, lendo a Bíblia, assistindo o vídeo de João Pipe, não sei o quê, estava lá. Mas quem pegava no pesado mesmo, que era? Marta. Ela servia. E a igreja é a comunidade daqueles que servem a Deus, que servem uns aos outros. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso. O nome Marta, no aramaico, significa senhora ou mulher. Em latim, o nome Marta quer dizer guerreira. Guerreiro. Guerreira. Não é bonito? Todo cristão, eu e você, quando nós nos convertemos, nós recebemos título de sacerdote, né, de filho, mas também de servo. E a igreja é a comunidade daqueles que servem. Servem por amor, servem com altruísmo, servem sem estar preocupado com os resultados e as recompensas e os elogios. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Diz amém aí. Amém. Não é possível, irmãos. Não é possível ser cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, sem encarnar o serviço. Aliás, no Antigo Testamento, todos os grandes servos de Deus foram chamados de servos. Moisés, Abraão, Jacó, Josué, Davi, Isaías, todos eles receberam esse título, servos do Senhor. E quando Jesus é descrito pelo profeta Isaías, ele vai chamar não somente de servo do Senhor, mas o servo sofredor. O servo sofredor. E Jesus, numa parábola, ele conta dizendo que depois que nós fizermos tudo que ele nos manda, ainda assim seremos servos o quê? Inúteis. Inúteis. Então ontem eu vi aqui, todo mundo trabalhando, correndo, fogo não apagava, fogo não acendia, foi uma festa. Mas todo mundo com espírito de gratidão, de comunhão, sem reclamação. Povo no sol, parecia a Venezuela. Esperando um espetinho de gato. Mas todo mundo feliz, conversando, né? Se reencontrando, até se identificando, porque ninguém conhecia, ninguém. Teve uns que falaram comigo aí, não, só me batizou há 2 anos. Eu, meu irmão, não sei quem é você não. Uma máscara, né? Então a igreja é isso, irmãos. A igreja, ela é a comunidade que reúne pessoas diferentes, mas para um ministério único, que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Que você seja um servo fiel. É o título que você vai receber. Na parábola dos talentos. Muito bem. Servo bom e não é investidor. Não é TI. Não é advogado fiel. Não é engenheiro fiel. É o quê? Servo fiel. Fidelidade é tudo para um servo. Vamos ficar de pé?
Vamos cantar e vamos agradecer a Deus por essa igreja de Pinheiros. Louvado seja Deus por cada irmão, por cada vida, por aqueles que passaram, por pastores que saíram daqui, por irmãos nossos que já estão na igreja triunfante. Tá certo? Vamos cantar.